e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a evolução dos tratamentos a laser no melasma. Bom, antigamente o laser era totalmente contraindicado para o tratamento de melasma. Por quê? Simplesmente porque eles atuavam agredindo a pele, queimando a pele, gerando calor na pele. E tudo que gera calor ou agride o melasma, ele apresenta aquele temido efeito rebote. Ou seja, o melasma pode melhorar no primeiro momento, mas logo em seguida ele piora. Hoje em dia, a medicina moderna, após muita pesquisa, descobriu que grande parte dessa piora se deve a um processo inflamatório gerado por aquele calor. Ou seja, existem pequenos vasos na região do melasma, alguns podem ser vistos até a olho nu. Tem pacientes que conseguem ver os vasinhos no espelho. A gente aqui no consultório usa esse aparelho chamado dermatoscópio, que nada mais é do que uma lente de aumento, que é imprescindível na nossa consulta, para a gente poder ver a presença ou a ausência desses vasinhos no tratamento de melasma de cada paciente. Então, por que estamos falando do vasinho? Esses vasinhos, como qualquer outro vaso no nosso organismo, quando eles são aquecidos, eles se dilatam e eles produzem um processo inflamatório que hoje em dia está sendo cada vez mais comprovado um dos grandes responsáveis pelo acúmulo de pigmento naquela região bem característica do melasma. É muito comum, inclusive, pacientes relatarem que o melasma piorou após cozinhar. O paciente estava na cozinha, sofreu muito calor e alguns dias depois, algumas semanas depois, teve uma piora do melasma. Tem pacientes nossos que são atletas, correm e relatam que após o exercício físico também existe uma piora. Sem falar do calor gerado pelo ultravioleta, pelo sol, que é um dos principais fatores causadores do melasma. Bom, então, gente, antigamente todos os lasers eram contraindicados no melasma porque atuavam machucando a pele. E tudo que machuca a pele gera calor, promove esse processo inflamatório, o que gerava um rebote e se tornava contraindicado para o tratamento. Só um parênteses, não era só os lasers, tá? Qualquer tratamento químico, por exemplo, pins químicos agressivos, também poderiam causar o mesmo mecanismo de processo inflamatório e piora do melasma. Então, o melasma, a gente tem que tentar tratá-lo de uma maneira muito sutil. Ou seja, não podemos agredir o melasma, não podemos tratar aquela mancha causando qualquer tipo de agressão, senão o melasma ele volta. Recentemente, foram lançados lasers que são completamente frios. Como é que se deu a evolução desses lasers? Existem vários tipos de laser, tá, pessoal? Hoje, em qualquer congresso de dermatologia, eu sempre digo aos pacientes que existem vários estudos comparativos. E o laser de CO2, há muitos anos, é considerado o melhor laser para rejuvenescimento facial. Antigamente, a gente não podia usufruir do laser de CO2 para o melasma, porque ele aquecia o rosto. Mas, para o rejuvenescimento em termos de flacidez, de mancha, de firmeza da pele, ele sempre foi considerado o tratamento principal. É bom lembrar que o laser de CO2 existe há muitos anos. Em níveis de faculdade, ele já era utilizado desde 1964, se eu não estou me enganado. Em consultório, começou a ser usado em 1980, foi desenvolvido pelos laboratórios Bell, e ele era um laser agressivo, ele era chamado um laser não fracionado. O que é um laser não fracionado? É muito comum o paciente me perguntar, doutor, eu leio, às vezes na internet, laser fracionado, laser não fracionado. Gente, é muito simples. Antigamente, o laser ele fazia uma queimadura integral do rosto, ou seja, não tinha frações, ele era um laser não fracionado. Era uma luz concentrada, toda junta,
toda compacta e fazia uma queimadura integral. Com isso, os riscos de reações eram muito maiores, porque uma pele queimada por inteiro não tinha muita célula para poder se reestruturar, né? Então podia evoluir com manchas, com infecções, se tornando um tratamento agressivo e com potencial risco de complicações. Depois, no ano 2004, foi lançado por Manson e colaboradores o laser chamado fracionado. O que é o laser fracionado, gente? Como o próprio nome diz, é um laser que ele trata em frações. Ao invés de ele impactar a pele todo de forma compacta, foi colocado como se fosse uma telinha na frente do laser. É claro que é um pouco mais sofisticado do que isso, mas é como se fosse uma telinha na frente do laser que ele não faz uma queimadura integral do rosto do paciente, e sim uma queimadura em frações. Com isso, aquela pele que não foi atingida pelo laser, ela ajuda na recuperação da pele que foi atingida pelo laser. Então se tornou um tratamento mais seguro, com recuperações mais rápidas e com menos riscos de infecção, mas também apresentava-se alguns riscos, porque mesmo sendo um laser fracionado, ele atua por queimadura. Então é muito comum o paciente digitar na internet laser fracionado e ele vê o rosto de paciente muito vermelho, aquele vermelho vivo, como se tivesse sido queimado mesmo, como se o paciente tivesse ficado no sol durante 5 dias. Por quê? A diferença do laser não fracionado para o laser fracionado nada mais é do que uma tela, ou seja, é uma queimadura que não é integral e é uma queimadura fracionada, mas não deixa de ser uma queimadura, ou seja, tem a sua agressividade. Aqui no consultório, nós trabalhamos com a marca italiana chamada Deca, que em 2012 lançou o conceito de laser fracionado e pulsado. Essa tecnologia pulsada, ao nosso ver, foi o grande diferencial na segurança, no conforto, na eficácia e na forma como é que a gente trata os pacientes. Ele foi aprovado, nessa época, pelo Conselho Americano de Saúde para o tratamento de melasma. Tá? Então, são pouquíssimos lasers no mundo aprovados para o tratamento de melasma, e ele conseguiu esse título pelo Conselho Americano de Saúde por ele gerar 0,5 graus de calor, ou seja, um calor mínimo, enquanto os outros lasers geram calor de aproximadamente 40, 50, 60 até 100 graus. Então, o laser pulsado ele consegue gerar um calor mínimo de aproximadamente meio grau. Por quê? Como o próprio nome diz, ele é um laser que entra em pulsos na pele do paciente. Não tem nada a ver com luz pulsada, tá, gente? Luz pulsada é um outro tratamento que nem laser é. A gente trabalha com luz pulsada aqui, é indicado para outros tipos de rejuvenescimento. Vamos deixar isso de lado. A gente está falando de um laser de CO2, de dióxido de carbono, que além de ser fracionado, tem a tecnologia pulsada. Então, o laser pulsado, ele além de fazer o quadriculado, que já oferece uma certa proteção para a pele, ele é entregue na pele do paciente de forma pulsada, ele é entregue devagarinho, muito devagarinho. E com isso, ele consegue ser um laser frio ou quase frio. Por que eu digo frio ou quase frio? A gente trabalha com 2 modelos dessa marca italiana Deca. Existe um modelo chamado Deca Smart, que ele é aprovado pelo Conselho Americano de Saúde, mas gera 0,5 graus de calor, que não causa um efeito rebote. E a gente tem um laser chamado Deca Touch, que foi uma parceria que nós fizemos com a Itália, que ele não gera calor nenhum. Ele é um laser completamente frio. Ele consegue entrar na camada profunda da pele sem gerar nenhum calor. E além disso, esse modelo Deca Touch
eles aprimoraram a matemática do laser, ele tem um formato mais triangular e ele consegue penetrar mais profundo do que o modelo Deca Smart, sendo um laser mais eficaz. Então a gente oferece os dois modelos aqui no consultório para os pacientes. Bom, gente, então, voltando ao assunto da proteção da pele do paciente, é importantíssimo dizer essa diferença. O laser que a gente usa, ele é aprovado para melasma porque ele não gera esse processo inflamatório. É muito bom lembrar, eu costumo brincar com os pacientes, dizendo que o melasma é como se fosse uma fábrica de tinta desregulada. Em alguns pontos do rosto, a nossa fábrica natural de tinta que produz o nosso pigmento, a nossa melanina, ela errou na produção. Ela saiu do eixo e começou a produzir muito pigmento, principalmente naquelas regiões bem conhecidas do melasma, na região malar, na região frontal, na região do buço. Naquela região, aquela maquininha desregulou. O laser, gente, ele faz uma destruição física desse pigmento, ou seja, ele destrói o pigmento que já está formado e ele destrói sem causar o processo inflamatório. Mas é muito importante que o paciente também concilie com o tratamento de peeling químico. Por quê? O peeling químico ele vai atuar a nível celular, ele vai atuar no DNA do paciente para diminuir essa produção de tinta, tá? Então, a combinação de tratamento químico e físico são fundamentais para a gente obter os melhores resultados no tratamento de melasma. Quimicamente, a gente trabalha com peeling, ele é um remédio. Eu coloco na pele do paciente, não vai arder, não vai queimar, o paciente vai com ele para casa, vai lavar depois de algumas horas, e esse peeling vai atuar quimicamente na produção do pigmento. E o tratamento por laser é um tratamento físico. Ele destrói o pigmento que já foi formado. Quando a gente fala em laser, a gente fala em uma média de 3 a 6 sessões, com intervalos de 1 a 2 meses entre elas. E a recuperação costuma ser muito rápida, por ele ser um laser frio. A recuperação normalmente se dá em 4, 5 dias, o paciente podendo quase que seguir atividades normais. A gente tem pacientes aqui de todas as profissões. É claro que vai ser prescrita toda uma série de medicações para a recuperação ser mais rápida e mais segura. Isso tudo vai ser informado durante a consulta. Bom, gente, espero ter passado um pouquinho mais de informações úteis para vocês. Lembro que o consultório está aberto, totalmente receptivo, para que vocês venham, que a gente possa esclarecer as dúvidas. Vamos atender todos com todo carinho, com toda atenção. E foi um prazer enorme estar compartilhando com vocês essas informações. Eu espero que seja de boa ajuda. Desejo tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.